Seu objetivo é antes da prova do Enem. Olha que bonito, esse daqui tá lindo, ó. Ela fez. Se não tivesse feito, a mãe ia pôr de castigo agora. Mas só fez um. Seu objetivo... Mentira, ela faz em folha. Aqui, ó. Isso aqui é que vai te levar a tirar 1000, gente. É você fazer a sua ficha de conteúdo, independentemente do que eu te der na sala de aula. Eu vou conseguir te dar uns 30 temas, pode ficar tranquilo. Só que o ideal seria você fazer só 30 ou você começar por aqueles que eu não dei uma lista na primeira aula. Eu estou esperando que o menino que está querendo muito passar, ele já pegou aquela lista da primeira aula e ele já está lá na página 30 disso aqui, para poder preencher com o resto. Por quê? Não, gente, e parece muito difícil preencher isso, mas você pode fazer mais manipulado. Vou te explicar como é que você faz mais manipulado. Vamos dizer assim, você dá um pequeno golpe na curva, mas tem hora que funciona tão bem quanto. Em vez de você ler um texto grandão, tipo o texto de referência que eu vou entregar para vocês hoje, tipo o texto do tabagismo que eu entreguei, em vez de você ler o texto, você vai lá e procura assim, causas para violência. Aí não põe ainda causas não, você põe assim, principais causas para violência. Você quer ser mais específico, porque o Google ele te responde. Você põe assim, ó, as 3 causas mais relevantes para a violência. Porque você vai achar uma coisa bem direcionada e vão ser as 3 causas. Aí você já coloca aqui onde é que está causas, as 3 causas. Copia as 3, pronto. As 3 principais consequências. Aí você coloca assim, dado mais importante sobre a violência no Brasil. Põe sempre assim, ó, as 3 melhores causas, o dado mais importante, porque você faz uma busca mais refinada e mais rápida. Porque se você coloca só causas, aí ele vai te dar um texto desse tamanho com 182 causas, entendeu? Por exemplo, hoje eu estava pesquisando lá sobre a paz, aí eu coloquei assim, considerações da ONU sobre a paz. Aí apareceu 180, eu falei, não, vou mudar essa busca. Consideração mais importante da ONU sobre a paz em 2017. Ou seja, só apareceu uma, que era lá em relação à Coreia, falando que o ideal era não ter feito um armistício e sim ter feito um tratado com a Coreia do Sul. Então, aí foi legal que eu até vi a diferença de tratado para armistício, que provavelmente vocês não sabem nem o que é. Mas não tem problema que a gente está aqui para te ajudar a pensar nessas coisas para sua redação ficar o quê? Melhor. Então, na hora de preencher isso aqui, para você não gerar uma dificuldade muito grande para você, você pode fazer uma busca selecionada. Por exemplo, assim, ó, 3 pontos positivos da paz. Há 3 pontos negativos. Não, você vai fazer isso não. Tem 3 pontos negativos a paz? Não. Aí você pede assim, ó, 3 conflitos mais importantes que estão ocorrendo em 2017. Ou os 3 conflitos que mataram mais gente em 2017. Ou ainda, como conflito você precisava ter 1, 2, você poderia ter feito uma busca assim, o conflito que matou mais gente em 2017. E aí você teria uma busca mais fácil, armistício. Não, mas eu escrevi isso para vocês, pode ficar tranquilo, tá? Aí, na hora de fazer uma comparação, você poderia falar assim, comparação da violência no Brasil com a violência, já escolhe o país, no Canadá. Com a violência, sempre coloca um país desenvolvido com um país o quê? Subdesenvolvido, para dar diferença, porque senão a sua comparação vai ser mais ou menos igual, entendeu? Então vai ser uma comparação por igualdade, é ruim. Então você poderia falar o seguinte, olha o que você poderia citar, investimento, você poderia pesquisar assim, ó, investimento do Brasil em violência ou em segurança pública versus investimento dos Estados Unidos em o quê? Segurança pública. Aí você vai ver que o Brasil investe, vamos supor, 14% do PIB, não é isso tudo não, menos, tá? Vamos supor, 7% do PIB em segurança pública. E os Estados Unidos gastam 10% do PIB. Só que ainda tem um outro probleminha. O PIB dele é muito maior. E aí você vai fazer essa consideração, né? Você vai falar que em números absolutos parece que é um gasto equilibrado. Mas considerando que o PIB norte-americano é muito superior ao PIB brasileiro, o investimento lá em segurança pública é muito maior. Pronto, você já conseguiu fazer esse parágrafo aqui todinho, tá vendo? Então,
Tô supondo que você não é preguiçoso, mas que você é sem tempo, porque você tem que estudar várias matérias. E eu tô supondo que você quer muito passar. Então, a gente pode trabalhar de uma maneira otimizada esses quadrinhos. Qual que é a maneira otimizada? Uma busca mais direcionada. Você vai ler rápido e vai preenchendo rapidamente. Aí, só que você tem que ter a boa vontade de fazer pelo menos assim, 2 por semana. 2 por semana até o dia da prova, você vai ter feito muita coisa. 2 por semana, mais o tema que eu te der aqui. E mais um outro que eu vou acabando exemplificando no quadro, que vocês conseguem aproveitar pelo menos algumas ideias, não conseguem? Que eu tento não usar o mesmo exatamente para você ter uma referência melhor. Então, se a gente trabalhar assim, você vai conseguir desenvolver bem. Você vai fazendo 2 por semana, 2 por semana. Quando chegar lá no finzinho do nosso curso, vocês viram que tem 2 dias que a gente vai trabalhar 5 e 5. Vocês viram lá que tem 5 e 5? Então, eu já selecionei uns outros que eu preenchi o quadrinho para vocês. Então, vai dar para fazer uma coisa bem legal, entendeu? Aí, releia os quadrinhos sempre aos domingos. Domingo, acordei, deixa eu ver aqui. O envelhecimento da população brasileira. Aqui, ó, por exemplo, esse tema eu não dei, tá vendo? Ela fez porque ela quis mesmo. Aí, se cair envelhecimento da população brasileira, vai ter feito. Não vai. A gente só deu de exemplo, na aula passada a gente falou alguma coisa. Então é isso. Pegou esse, por exemplo, assim, ó, tô falando de violência. Beleza, é um outro tema que é diferente de paz. Você pode aproveitar algumas coisas que a gente já falou aqui e já até preencher. E o que ficou faltando você busca, porque já é um quadrinho a mais para você preencher. E é isso mesmo, gente. Vamos falar a verdade. Estudar dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu fico com dó de vocês, porque tem que fazer muita coisa. Mas é aquela coisa, não existe resultado sem o mínimo de esforço, né? Agora amanhã, quando você estiver bem sucedido na vida, aí você vai falar assim, valeu a pena, não é isso? Porque você quer um pouco, vamos dizer assim, você quer um pouco, vamos dizer assim, de prestígio social com estudo, de reconhecimento financeiro, e isso você só vai obter estudando, não tem jeito. Bom, conseguiram pensar nesse? Ok? E aí já entenderam como é que vocês podem preencher os seus quadrinhos, né? A gente devia ter feito uma meta no início para quem preenchesse mais quadrinho, entendeu? Tipo um bônus. Vou pensar em alguma coisa, que aí vai que motiva, né? Comida? Vocês são muito mais baratos que alunos de concurso. Os meninos de concurso, eles querem prêmio em dinheiro, eles querem uma passagem para fazer prova em outra cidade, né? Por exemplo, quero uma passagem para fazer prova em Recife, porque às vezes no concurso público eles viajam muito para fazer prova, né? No caso de vocês pode ser, não, sabe o que pode ser? Passagem para fazer prova em outra cidade. Tem gente aqui que vai fazer prova em Brasília, tem gente que vai fazer prova o quê? Em São Paulo, entendeu? Aí é totalmente possível. Aí o povo quer uma caixa de bis, né? Churrasco de legumes, super bom. Ó, seu segundo é isso aqui, ó. Introdutor de subtema. Esse também é ótimo, que seria isso. Você considerar, por exemplo, assim, ó, no que se refere à perspectiva individual, no que se refere à coletividade, quanto ao papel do Estado, quanto ao papel do indivíduo, a gente só nunca vai repetir o introdutor de subtema. Ele só pode ser usado entre parágrafos. Por quê? Ele não é para introduzir um subtema, então ele sempre muda de o quê? Adivinha? Assunto. Você está dentro do mesmo tema, mas você está na mesma perspectiva ou em perspectivas diferentes? Perspectivas diferentes. Então você vai colocar isso aqui, ó. Você só vai precisar no máximo de 2, gente. Aqui você tem que observar se por acaso vai ter crase ou não. Se for palavra feminina, você vai colocar assim, ó. Desde que seja feminina e o quê? Singular, tá? Porque vocês estão colocando crase antes de palavra o quê? Plural. Então aqui, ó. No que se refere a, beleza? Educação. Aí se eu colocasse a instruções, sem crase. Você só vai colocar com crase se a palavra seguinte for feminina e o quê? Singular. E não for pronome, tá? Então aqui, ó, substantivo feminino e singular. E tem que ter essa vírgula, não tem?
Mesma coisa, se for substantivo feminino singular, em todos os casos você vai usar o quê? Crase. Isso aqui vale para todos, tá? E aqui, 4 é mais do que você precisa. Vamos combinar? Porque no máximo, quanto você vai usar num texto? Gente, vão estourando, 2. Ah, vão muito. 3 já tá meio sem noção. Porque, na verdade, você só vai transitar entre 2 subtemas. O terceiro parágrafo você já tem que abordar o quê? Possíveis soluções ou argumentos de autoridade, tá? Então, isso daqui, ó, é entre parágrafos e normalmente você vai organizar pares. Todo mundo consegue entender que o ideal é a gente ter pares? Porque também não faz muito sentido você usar um só, não. Porque ele é para introduzir subtema. Se você fizer, primeiro você colocou assim, ó, no que se refere à violência entre as nações. Eu já estou esperando que no próximo parágrafo, é minha expectativa de leitor, que no próximo parágrafo você vai falar em relação ao quê? A violência entre os indivíduos. Isso, entre as pessoas. Entre os cidadãos, entre os civis. Estão entendendo? Então, eu estou supondo que você vai partir aqui, ó, de um parzinho. Senão, sua expectativa de leitura fica frustrada, não fica? Ah, Flávia, mas eu posso usar no que se refere, no que diz respeito? Pode. Eu só não gosto desse par, porque vai começar os dois exatamente o quê? Iguais. Por que você não começa no que se refere em relação a, ou senão no que diz respeito e quanto a? Pronto, põe esse par aqui que já fica melhor. Não fica mais harmônico? O difícil é pensar, eu já estou pensando para você. Né? Porque aí você já dividiu mais. Tá, pra que é pra usar isso aqui, ó? Pensa sempre assim, ó, no que se refere ao papel do Estado, por exemplo, versus o papel de quê? Cidadão. Que aí você já fica com algumas opções. Diferenciar o Estado do quê? Cidadão, beleza? Aqui, por exemplo, você poderia ter um terceiro, se você quisesse colocar o papel do Estado, o papel do cidadão e o papel de quê? De empresas. Por isso que eu tô falando, dependendo do que você fizer, pode ficar até legal, não pode, gente? Se fosse o lixo, você concorda que eu posso falar o lixo na perspectiva do Estado, do cidadão e o lixo na perspectiva da empresa? Não posso, gente? Não ficaria legal? E na hora de dar uma solução, eu colocaria uma solução que envolvesse os 3. Todo mundo consegue perceber? Então, aqui, ó, posso colocar Estado, cidadão, empresa. Eu posso colocar indivíduo versus o quê? Coletividade. Eu posso colocar Ocidente versus o quê? Oriente. Eu posso colocar nação desenvolvida e no outro parágrafo colocar nação em vias de o quê? Em vias de desenvolvimento. E aí vai te dando ideia para o seu texto, tá vendo? Você pode, às vezes, vou escrever, é sobre o lixo, eu posso pegar Estado, cidadão, empresa, eu posso pegar a responsabilidade individual e a responsabilidade, o quê? Coletiva. Ah, é sobre o idoso? Eu posso pegar o Ocidente e o Oriente, porque o Ocidente e o Oriente no idoso fica legal, porque a visão que se tem do idoso é diferente. Se fosse a mulher, eu poderia tratar a mulher nas culturas ocidentais e nas culturas, o quê? Orientais. Todo mundo consegue perceber? Eu posso pegar um viés que é super chique, que é Estado Democrático de Direito versus o que, gente? Regimes totalitários, né? Tipo a Coreia, né? Não posso pegar? Então, falar, por exemplo, assim, ó, que os direitos e as garantias num regime democrático de direito, eles são preservados. E nos regimes totalitários, não. Então, eu comecei falando de um em contraponto com o outro. Três.
Flávia, se eu tiver um parágrafo para Estado, outro para cidadão, outro para empresa, é melhor eu colocar uma proposta de intervenção que envolva os três ou uma para cada? O melhor é você tentar uma que envolva os três. Se não for possível, você faz uma que o Estado regulamente a perspectiva do cidadão e a perspectiva o quê? Das empresas. Porque você concorda comigo que o Estado ele pode atuar nessa e pode atuar nessa? Pronto, aí você faz uma para o Estado atuando nas duas, que você conseguiu envolver tudo, tá? E se minha proposta de intervenção tangenciar só os cidadãos e o Estado? Beleza, vai perder uns pontinhos, mas não quer dizer que ela tenha necessariamente ficado ruim, beleza? Porque às vezes a proposta de intervenção ela não dá conta do problema todo, mas um objetivo dela é reduzir o problema, pode ser, tá? Porque às vezes ela não fica ruim. Ali é sempre bom porque você pode pensar assim, o Estado ele é capaz de atuar sobre o cidadão e sobre o quê? As empresas, regulamentando ambos por meio de leis, né? Então, se você colocar isso, vai dar sempre mais ou menos certo, né? Aí o indivíduo e a coletividade, Ocidente e Oriente, nação desenvolvida em vias de desenvolvimento, Estado democrático e regime totalitário. Então isso aqui é uma boa forma de você organizar o texto. E aí você consegue pelo menos fazer quantos parágrafos desse jeito? 2, né? Mesclando o que você está escrevendo. Então esse aqui é bem bom.